Na próxima semana, na quinta-feira, nós estudaremos o capítulo 11. E aí o livro de Apocalipse começa a ficar mais, como é que eu digo? Começa a despertar muito interesse, porque a semana que vem nós vamos estudar sobre as duas testemunhas do Apocalipse, né? E uma pergunta que sempre se faz é: quem são elas? Quem são elas? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Então, a semana que vem vamos falar sobre isso. Depois, no capítulo 12, vamos falar da mulher e o dragão. Quem é essa mulher? E no capítulo 13, vamos tratar do número 666. Então, teremos aí, pelo menos algumas semanas aí muito, de bastante efervescência. Então, Apocalipse, capítulo 10, dos versículos de 1 a 4. Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Registra que eles falaram, mas não registre o que eles falaram. Tá? Então, põe aí que eles falaram, mas você ainda não vai poder revelar o que eles falaram. Tá? Do capítulo 4 até o capítulo 9, João teve visões no céu. Agora parece que ele está novamente na terra, pois ele viu um anjo descendo do céu. Talvez Miguel, um dos primeiros príncipes citado no livro de Daniel. Então, no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 13, nós encontramos essa expressão que é muito reveladora. Miguel, um dos primeiros príncipes. Porque nós sabemos que tem vertentes aí religiosas, à margem do cristianismo, que ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. Até por causa do nome Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. Então eu já acho, justamente por causa do nome Miguel, é que Jesus não deve ser Miguel. Porque para Jesus não cabe esse nome, quem é como Deus. Ele é o próprio Deus. Já começa, ele é o próprio Deus. E também em Daniel 10:13, quando a palavra de Deus diz que que Miguel, um dos primeiros príncipes, implica que existem outros príncipes no mesmo nível do que Miguel. Eles estão na mesma patente, mais ou menos assim. Então, existem outros como Miguel. E não existe ninguém como Jesus. Jesus, ele é incomparável. Ele é o Filho unigênito de Deus. O termo no grego é monogenes, único gerado. Ninguém foi gerado como Jesus foi. Ele é o primogênito de Maria, é verdade. Jesus nunca foi chamado unigênito de Maria. Ele foi chamado primogênito de Maria, o primeiro a nascer de Maria. Mas ele é o unigênito de Deus. E é muito interessante o que a Bíblia nos mostra em João capítulo 1, no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então este Deus é o único gerado. É isso que João capítulo 1, versículo 18 diz. Então Cristo, ele é único. Não tem ninguém na mesma posição que ele. Então Daniel 10, versículo 13, nos ajuda muito a refutar essa ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel. Essa não é
uma polêmica ou uma controvérsia no mundo protestante. A gente não vê os reformadores ensinando isso, né? A gente não vê os pais da igreja ensinando isso. E se você olhar para o contexto religioso brasileiro, a Assembleia de Deus nunca ensinou isso, os batistas não ensinam, os metodistas não ensinam, os presbiterianos não ensinam, e várias outras denominações evangélicas não ensinam, nunca ensinaram essa posição. Quem é que ensina que Jesus é o arcanjo Miguel? Eu me lembro de dois grupos religiosos que fazem isso. As Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia. Então essa não é uma celeuma, uma controvérsia do mundo evangélico, né? Pelo menos entre nós não tem. Alguns identificam esse anjo com Jesus. Entretanto, no Apocalipse, anjos são sempre anjos. E nunca devem ser identificados com Jesus. Por quê? Porque os anjos foram criados. Tá? Os anjos foram criados. E Jesus não pode ser o Criador e a criatura ao mesmo tempo. Porque em João capítulo 1, logo no início do capítulo diz, todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele não pode ser o Criador e a criatura ao mesmo tempo. Não há como isso ser verdade. A voz, porém, que fala nos versículos 4 e 8, pode ser de Jesus. A descrição que João faz do anjo é impressionante, envolto numa nuvem. E é claro que tem vários detalhes aí que podem se aplicar a Jesus. Por exemplo, a nuvem. Nós vemos que quando Jesus foi assunto ao céu, em Atos capítulo 1, a partir ali do versículo 11 em diante, então uma nuvem o recebeu, ou um pouco antes, uma nuvem o recebeu. A nuvem está sempre presente. Então a nuvem está presente no deserto. A nuvem estava presente sobre o tabernáculo, né? Então a nuvem, ela é uma das formas da demonstração ou de mostrar que Deus está presente com o seu povo, né? E também nós vemos o arco-íris. O arco-íris está ligado a Deus. O arco-íris aparece no livro de Gênesis, logo depois do dilúvio. Quando Deus faz um pacto com Noé, dizendo, nunca mais eu vou destruir a terra com água. E por isso eu vou colocar o meu arco na nuvem, como prova de que eu vou cumprir essa palavra que eu estou dizendo para vocês. Então aquilo foi um pacto que Deus fez com a humanidade através de Noé. E se você observar na história bíblica, na narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse, todos os pactos que Deus fez, toda a promessa que Deus fez, Ele cumpriu. Deus nunca quebrou um pacto, nunca rompeu um acordo. Os acordos que foram rompidos ao longo da história, foram rompidos por iniciativa humana. Eu não quero mais. Vou rasgar o acordo. Foi assim que Israel fez muitas vezes. Muitas vezes a nação fez isso. Daí eu vejo, por exemplo, o povo de Israel, só para citar um exemplo, quando eles começaram a perturbar Samuel para arranjar um rei para eles. Nós queremos um rei. Não, mas você já tem um rei, né? O Senhor é o rei, nós estamos indo bem. Não, nós queremos um rei. Eu arranjo um rei para nós. Não, mas não precisa, as coisas estão caminhando bem. Não, mas as nações em volta, tudo tem rei. E nós também queremos um rei. E perturbaram tanto Samuel que ele foi orar. E, Senhor, o teu povo não me aceita mais. O teu povo não está me rejeitando. E qual foi a palavra de Deus para Samuel? Não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando. É a mim que eles estão rejeitando. Então, essa indisposição de fazer a vontade de Deus, de manter o pacto com Deus, tornou-se, não vou dizer constante, mas isso apareceu várias vezes na história de Israel. Por que eles foram para o cativeiro? Porque romperam o pacto com Deus. Por que aquela geração que pereceu no deserto, que caminhou pelo deserto, não entrou na terra prometida? Porque eles quebraram o pacto com Deus. Estavam dispostos a voltar para o Egito novamente. Então, a tendência do povo de Deus é sempre de se afastar dele. Tanto que isso foi constatado pelo próprio Deus. Creio que no livro de Oséias. O meu povo tem uma tendência de desviar-se de mim.
O meu povo tem uma fraqueza. O meu povo não resiste. Sempre está caindo. E eles têm uma tendência para afastar-se de mim. Essa é uma constatação do próprio Deus. Então a gente vê isso acontecendo ao longo da história. Então Deus colocou o arco-íris, como uma prova de que ele não destruía mais a terra pela água. E o seu rosto como o sol. Isso também nos faz lembrar de Apocalipse capítulo 1, quando João vê Jesus ressuscitado, o Senhor vivo diante dele na ilha de Patmos, e João diz assim: o seu rosto era como o sol, quando brilha na sua força maior. Quer dizer, quando brilha com o seu brilho mais intenso, mais forte. Então, assim, apenas para dar uma ideia do rosto do Senhor. Porque o sol, e vou dizer mais, juntando todos os sóis, ainda é uma imagem muito pálida daquilo que é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Ninguém de nós, nenhum comentarista ao longo da história, ninguém conseguiu ou conseguiram descrever a glória do Senhor, seu brilho, a sua luz. Ninguém. Isso é algo que nós temos que esperar a eternidade para nós vermos isso. Por isso que o ver para João é muito importante. Por exemplo, na sua primeira carta, capítulo 3, ele diz isso. Como ele é, nós o veremos. E antes de terminar o livro do Apocalipse, ele coloca lá uma promessa. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. E verão o seu rosto. E verão o seu rosto. Não é ver a sua riqueza. E verão o seu trono. E verão suas coroas. E verão o tapete do trono. E verão os móveis do céu. Não sei como é que é isso. E isso não é o mais importante. Qual é o centro de tudo para João? É o próprio Senhor. Aliás, para toda a Bíblia, foco, centro é Jesus. As Escrituras apontam para Ele, e unicamente para Ele. Por isso que a gente vai encontrar Pedro falando, no livro de Atos, Paulo falando, dele os profetas testificaram, dele os profetas falaram. Então, Cristo é o centro de tudo. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz, para que em tudo ele tenha preeminência, para que ele tenha destaque. O destaque pertence a ele. O holofote está nele. Está nele não porque ele quer, porque ele é doente por holofote, mas porque está na sua natureza, na sua essência. A essência do nosso Deus é uma essência de glória. Ele é isso. Deus é luz, Deus é amor. É uma coisa difícil de descrever, mas que é maravilhosa. Que em parte nós conhecemos, mas um dia nós conhecemos assim de uma maneira muito mais ampla, com certeza. Então, e as suas pernas como colunas de fogo. O anjo tem na sua mão um livrinho, está no versículo 2, que não deve ser confundido com o rolo do cordeiro dos capítulos 5 e 7, mas faz lembrar o de Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 e 10, e também de Ezequiel, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Olha o que diz Ezequiel 2, versículos 9 e 10. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ais aí pode ser sofrimento, Palavras de lamentos, prantos e sofrimentos. Agora veja o que diz Ezequiel capítulo 3, versículo de 1 a 3. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo, ou coma este livro, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Por que que Ezequiel precisava de sentir um gosto doce? De sentir o sabor doce desse livro?
Por que que aquilo foi como mel na sua boca, nos seus lábios, na sua língua, no seu paladar? Porque havia uma mensagem de juízo, o cativeiro, tempos de amargura e de sofrimento. E é em tempos de sofrimento que a palavra de Deus, ela nos traz conforto. É nela que nós encontramos sustento para perseverar, senão nós entraríamos no desespero. Por isso que a gente vê ao longo da história, mártires indo para a morte, porque a palavra de Deus lhes dá sustento. Senão todos nós entraríamos em desespero. Acabou o dinheiro, vamos assaltar, vamos praticar um crime. Estamos doentes, vamos nos suicidar. Porque não aguento mais essa dor, não aguento mais isso, aquilo, vou tirar a minha própria vida. Não é assim. Então, na hora do sofrimento, a palavra de Deus, ela entra em nós como algo que nos conforta e que nos fortalece. Nós já vimos, muitos de nós aqui, já vimos o sofrimento na vida dos outros. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho tido uma vida sofrida. Não tenho. Praticamente não. A vida é normal, mais ou menos normal. Então, mas eu já vi o sofrimento na vida dos outros. E pelo que essas pessoas me falaram, elas sofreram e aguentaram o sofrimento, porque Deus deu força para elas. Às vezes a gente pensa assim, mas se eu tivesse que passar por isso, eu não iria aguentar. Ninguém aguenta. Nenhum ser humano aguenta. Mas é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá força, quem nos dá graça neste momento. É Ele quem nos fortalece. É o Espírito de Deus trabalhando em nós e através de nós. Então vejo isso importante. O fato do anjo estar com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra indica que a mensagem é para o mundo inteiro. Então todos precisam dessa mensagem. Eu sei que a Europa hoje está secularizada. Muitas igrejas evangélicas se transformando em salões de festa ou em mesquitas. Sei que a secularização domina grande parte do continente europeu. Mas a Europa nunca vai encontrar uma resposta, um bálsamo, nunca vai se saciar a não ser na palavra e na pessoa de Cristo. E aquele continente já conheceu visitações do poder de Deus de forma poderosa. Os grandes pregadores que ali surgiram. O próprio João Calvino, que nasceu na França, pois foi morar em Genebra, na Suíça. Ou Spurgeon, da Inglaterra. O Lutero, da Alemanha, e assim por diante. Dá um berço de riqueza, de uma herança espiritual colossal, o continente europeu. Dali saíram grandes missionários, como Davi Livingstone, para a África, Hudson Taylor, para a China, e muitos outros. E hoje um continente secularizado. Pouca vida evangélica. Pouca vida. E a nação brasileira, o Brasil precisa vigiar. A igreja brasileira precisa vigiar por causa disso. Porque com a ênfase hoje no materialismo, no secularismo dentro das igrejas, a ênfase na teologia da prosperidade, a busca dos bens terrenos, abre a porta e já abriu a porta para o secularismo na igreja. De repente, tudo que vai nos interessar são coisas materiais. Céu, isso é lá na frente, irmão. Agora não estou preocupado com o céu. Espírito Santo, irmão, está muito complicado essas coisas. Vamos ver o que funciona. Uma igreja utilitarista, que Deus nos livre disso, Ao bradar do anjo, os 7 trovões levantaram as suas vozes. João não deve revelar o que os 7 trovões falaram, mas selar até o fim o conteúdo da sua mensagem. Então não abra ainda para ninguém. Geralmente no Apocalipse, isso acontece no capítulo 5, no capítulo 8, versículo 5, depois no capítulo 11, versículo 19, e também no capítulo 16, versículo 18, os trovões aparecem como um aviso de iminente manifestação da ira de Deus. Essa é a opinião do George Led. Isso lembra a experiência de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 4, quando ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo foi até o 3º céu, viu, ouviu, mas nunca contou o que viu. E hoje eu fico preocupado com uma coisa que acontece muito, principalmente nos pentecostalismos. As pessoas são arrebatadas. Umas dizem que vão até o céu, outras dizem que vão até o inferno.
E depois, quando acorda do arrebatamento, já começa a contar tudo que viu. Paulo nunca conseguiu contar. É inefável, é indizível. Não tem como contar. Agora essa turma conta correndo, né? É incrível. Tem nada a ver com a palavra. Então, quando ele ouviu, a Daniel também foi dada a ordem de selar as palavras das mensagens proféticas que recebera. Tudo tem um tempo para falar. E isso é uma coisa, queridos, que nós vamos aprender, devemos aprender na nossa vida, tem a ver com a maturidade cristã. O apressado para falar erra demais. Por isso que a Bíblia diz, pronto para ouvir e tardio para falar. Já aconteceu. E vai ver que aconteceu com você também. Eu preciso falar algo com alguém da minha família. Eu tenho que esperar. Ainda não é o momento. A pessoa não está preparada para ouvir. Ou então eu preciso falar com alguém na igreja. Mas eu tenho que aguardar um momento. Porque a palavra dada a seu tempo, quão boa é, diz a Bíblia, diz o livro de Provérbios. Então nós nos precipitamos muito. Queremos resolver. E nunca dá certo quando você escolhe falar no calor da emoção. Porque a emoção não acompanha o espírito. A emoção não acompanha o espírito. E se as nossas emoções não estiverem debaixo do controle do Espírito Santo, não vai dar certo. Aí é a voz da emoção. Não vai dar certo. Então é importante isso. Então tem um momento para falar. Né? Nós temos depois os versículos de 5 a 7, onde está escrito assim. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Agora vai ser rápido. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. O Apocalipse não será uma novidade daqui para frente, porque o mundo já sabe disso. Aliás, até Hollywood faz filmes com o termo Apocalipse. Então, a literatura apocalíptica, ela está em toda parte. Aliás, tem até falsos profetas no mundo secular, como Nostradamus, que também apontam para o futuro. Então, a gente sabe disso. Então, as coisas que vão acontecer, que estão na palavra de Deus, não serão novidades para as pessoas. Elas têm alguma ideia sobre isso. Elas podem não ter a revelação da salvação, elas podem não ter a revelação do Filho de Deus, como Paulo diz em Gálatas capítulo 1, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Salvação é a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Não é conhecer um determinado pregador. Não é conhecer uma doutrina. Você, por exemplo, pode conhecer calvinismo e não ser salvo. Como também você pode ser um especialista em arminianismo e não ser salvo. Como também você pode ser um craque em escatologia, saber as diferentes posições, o que vai acontecer lá na frente e não ser salvo. Uma vez ouvi a história de um homem que por alguns trocados, ele ficava na ponte de Londres. Por alguns trocados ele falava para a pessoa qualquer coisa da Bíblia. Ele conhecia demais a Bíblia, mas ele conhecia por dinheiro. Então ele o fazia por dinheiro. Né? Então é possível. Né? Então o mais importante é a revelação do Filho de Deus. Né? Não haverá mais demora. Na antiga aliança, o levantar das mãos fazia parte de um juramento. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 14, e versículo 22 a 23. Né? Versículo 22 a 23. Quando Abraão recebeu uma proposta do rei de Sodoma. Dá-me as almas e fique com a fazenda. Que proposta. Dá as vidas que estão com você para mim, e eu te dou os bens que eu tenho. Ainda hoje essa proposta chega para muitas famílias, para muitas igrejas. O que é que vocês precisam?
É muito duro quando um político chega para uma igreja e pergunta para os pastores da igreja: o que é que vocês precisam? E nunca os pastores respondem: a gente precisa de mais santificação, a gente está precisando conhecer Jesus. Olha, a nossa maior necessidade aqui é de ganhar mais almas para Jesus. Geralmente eles dizem: olha, nós precisamos de um piso novo, nós precisamos de um telhado, nós precisamos dar um jeito nessa pintura, nós estamos precisando de recursos para isso, aquilo, nós estamos precisando de um ônibus e assim por diante. Então, quando os políticos perguntam para a liderança das igrejas, de algumas igrejas evangélicas, o que é que vocês precisam? Eles entendem exatamente o que é que eles estão querendo perguntar. Eu acho que eles ficariam surpresos se os pastores respondessem: precisamos de ética cristã, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos de conhecer a Deus, precisamos de viver uma vida reta, queremos almas, ganhar esta nação para Cristo. Mas nunca é assim, nunca é assim. Estamos num ano eleitoral, e nós vamos ver coisas muito ruins pela frente. Aliás, já começamos a ver a partir de ontem e hoje, como o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões e como isso tem incomodado a nação, incomoda a mim também. Então, você vê como o Brasil convive numa boa com o crime. É muito difícil a gente, pelo menos a curto prazo, esperar por dias melhores nessa área. A informação de que não haveria mais demora indica que o fim não será adiado. E isso, sem dúvida, foi confortante para os mártires que estavam debaixo do altar. Lembra-se de quando nós estudamos Apocalipse, capítulo 6, e ali versículo de 9 a 11, os mártires debaixo do altar de Deus clamavam perguntando: até quando, ó justo e verdadeiro Deus, não julgas o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Então isso foi confortante para eles que estavam debaixo do altar. Depois de lhes ser dito que repousasse um pouco, até completar o número dos seus conservos. Por que Cristo não veio ainda? Porque o número dos escolhidos ainda não se completou. Porque ainda temos almas para ganhar. Porque deve ter alguém na noite hoje, deve ter alguém se preparando para o carnaval, que de alguma forma, eu não sei como, porque os caminhos de Deus são misteriosos, vai ouvir a palavra de Deus de alguma forma e vai entregar sua vida a Cristo. Eu creio nisso, eu sei que vocês creem, porque nós estávamos lá, nós também estávamos do lado de lá, e Ele nos resgatou, nos revelou tão grande salvação. Então, espera um pouquinho até que o número dos escolhidos se completem, porque aí a festa será completa, com certeza. Então deixa eu ver aqui onde que eu parei. Agora tudo está prestes a chegar ao fim. O segredo de Deus pode ser interpretado como seu plano para a humanidade revelado no Antigo e Novo Testamentos. Nada vai impedir o desfecho dramático da história humana. Daqui em diante, começam a se extinguir as oportunidades de arrependimento para o ser humano. Muitas vezes eu preguei, eu não sabia melhor, dei uma chance para Jesus. Isso está completamente errado. Dizer que o homem pecador, o perdido, pode dar uma chance para Deus, é o contrário. Aproveite a chance que Deus está te dando. Aproveite. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, hoje, se ouvirdes a sua voz, enquanto estamos naquele tempo que se chama hoje, não endureçais o vosso coração. Então somos nós quem temos que aproveitar a oportunidade. É Deus quem nos dá tal oportunidade. Daqui em diante começa a se extinguir as oportunidades de arrependimento para o ser humano. Toda restrição será removida e o anticristo será revelado. Aliás, será um assunto que vamos rever em Apocalipse capítulo 3. Veja 2 Tessalonicenses 2,3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quando a palavra de Deus diz, Paulo escreveu isso dizendo, antes daquele tempo virá apostasia,
Paulo estava dizendo que haveria um abandono de muitos em relação à fé cristã. Que muitos abandonariam a fé, a sã doutrina. Aliás, hoje nós temos vozes no Brasil que dizem que sã doutrina não existe. E agora, o apóstolo Paulo existia. Porque ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, fala o que convém à sã doutrina, não suportarão a sã doutrina. Então, para o apóstolo Paulo existia. Mas hoje nós já temos vestígios de apostasia se instalando na igreja brasileira. Muito mais lá fora. Então é muito preocupante isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito abertamente, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós estamos vivendo isso. Hoje nós temos no Brasil uma igreja onde vai se instalando a apostasia. Nós vemos isso. O abandono da sã doutrina, o abandono da santificação e mesmo o abandono da palavra. Isso é muito claro hoje. As forças de Deus e de Satanás vão se encontrar num duelo final. Este é o tempo de angústia, qual nunca houve, predito pelo profeta Daniel, e no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, e mencionada em Marcos 13, versículo 19, e nos textos paralelos. Também você vai encontrar palavras assim em Mateus 24 e também em Lucas capítulo 21. Olha o que diz Marcos capítulo 13, 19. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Então, depois desse sofrimento, desse ajuste de contas, dessa tribulação, e eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, porque para eles Deus convive bem com o pecado, Deus convive bem com o adultério, Deus convive bem com tudo quanto é coisa ruim que a sociedade pratica, mas Deus é amor, Deus é amor. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus. Por muito menos, Ananias e Safira morreram. Por muito menos. Então nós vamos ver que o Deus da Bíblia, embora ele seja longânimo, paciente, amoroso, mas a Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Ele não convive com isso. Nós só temos chance, nós só não somos destruídos, porque nós estamos em Cristo. É Cristo quem nos garante. É a justiça de Cristo quem nos reveste. Senão nós não teríamos a menor chance. Porque o Deus da Bíblia, ele não convive com o pecado. Não tem como você fazer isso. Bom, Malce, um dos autores que eu sempre tenho citado, entende que esse é o período de trevas que precede a aurora. Um período terrível da ira de Satanás, que já começa a se estabelecer. De fato, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Mas a Bíblia fala também sobre a raiva de Satanás. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, e em Apocalipse 12, versículo 17. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar. A coisa vai estar bem lá no céu. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria. Ele está com muita raiva. Como ele não pode pegar Deus, ele vai tentar pegar a gente. É geralmente assim. Ele não consegue enfrentar Deus de frente. Quer dizer, ele não consegue enfrentar Deus. Se opor a Deus, face a face. Então ele vem para cima da humanidade. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. É agora ou nunca. Preciso fazer alguma coisa. Assim ele pensa. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. De quem ele tem raiva? A quem ele odeia? Não os ímpios, mas aqueles que obedecem a Deus. São esses que incomodam o inferno. Os verdadeiros inimigos do inferno
são os verdadeiros amigos de Deus. Essa é a grande verdade. Os verdadeiros inimigos do inferno são os verdadeiros amigos de Deus. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Já li isso aí. Então, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, à palavra de Jesus. O anjo apresenta Deus como aquele que vive para sempre. Essa é a linguagem também do próprio Jesus em Apocalipse 1,18. Eu que fui morto, mas eis aqui eu vivo para todo sempre. E isso aparece em Apocalipse 4, versículo 9 e versículo 10, e depois em Apocalipse 5 e versículo 7. Nada escapa do conhecimento e dos propósitos de Deus. Observe a expressão mistérios de Deus. Mistérios são segredos, preservados no céu e revelados na terra, de acordo com Mauss. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2, o termo é usado para se referir a Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus não é fraco não, hein? Nele estão escondidos as coisas mais profundas, tudo que existe do conhecimento, da sabedoria e da ciência estão em Cristo. Em Romanos 11, 25, mistério refere-se ao destino final de Israel, apresentado pelo apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 15, 51, Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja como um mistério, porque agora ele contou, mas isso não foi contado no Antigo Testamento. É muito difícil você encontrar ensinos do Antigo Testamento, palavras do Antigo Testamento, que vão falar do arrebatamento da igreja. Que os vivos serão transformados, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não encontramos isso. Mas isso era algo que estava reservado na eternidade para ser revelado no seu devido tempo. Por isso Cristo é chamado de mistério de Deus. Porque ele também estava na eternidade e na plenitude do tempo ele se revelou ao mundo. Então nós vemos isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o mistério da iniquidade, que já opera com alguma restrição, será completamente revelado e destruído com a vinda do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo fala do mistério da piedade. Que mistério é esse? E ele diz, e não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Como se ele fizesse a trajetória de Jesus, desde da eternidade, passando pela terra e voltando para o trono de glória. E agora nós temos a última parte aí do texto. Versículos de 8 a 11. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Eu acho interessante, João, aqui um comentário, a Bíblia não fala nada, aqui é mais uma especulação da minha parte. Eu acho incrível João chegando diante do anjo para pedir no livrinho. O senhor pode me dar o livro? Não sei como é que ele pediu, né? Nós não temos informação. Porque se você perceber, esse anjo estava com uma aparência incrível, de dar medo. Nuvem, arco-íris na cabeça, um anjo forte. A descrição do anjo é uma descrição que assombra, é deslumbrante demais. Né? E mesmo assim João se aproxima e pede o livro para o anjo. Né? Pode me dar o livro? Né? Então pedi que me desse o livrinho. Mas o anjo deu. Mas ao dar o livro para... vamos ler. Assim me aproximei e pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e come-o. Ele será amargo em seu estômago, mas a sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito,
é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Assim como aconteceu com o profeta Ezequiel, que nós já lemos esse texto de Ezequiel 3, versículo de 1 a 3, João recebe a ordem de tomar o livrinho da mão do anjo para comê-lo. O livrinho tem um gosto doce como mel na boca de João, mas um gosto amargo em seu estômago, algo parecido com o que declara o salmista. No Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. As tuas palavras são mais doces do que o favo de mel. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Acho que é o Salmo 15, versículo 16. Alguns entendem o comer do livro como digeri-lo mentalmente. Sem dúvida, esse ato simboliza a recepção ou a aceitação total da palavra de Deus no interior do ser humano, algo indispensável para que alguém possa também anunciá-lo. Mas eu quero, antes de terminar a nossa reflexão hoje, sobre o capítulo 10, dizer o seguinte. Eu acho interessante que primeiro João tem que pegar o livro. Isso significa contato com o livro. Entre em contato com o livro. Entre em contato com a palavra. Não é verdade que nós vivemos numa época em que as Bíblias dos crentes estão empoeiradas? É verdade. É verdade. Então, muitas Bíblias hoje estão empoeiradas. Os crentes não têm nem contato físico com a Bíblia. Nem contato físico com a Bíblia. Muitos crentes não carregam mais a Bíblia, não leem a Bíblia, não abrem a Bíblia. Não tem contato com a Bíblia. Então, a primeira coisa que o anjo está dizendo, aqui eu estou dando tentando aplicar alguma coisa, né? Entre em contato com a Bíblia. Entre em contato com a Bíblia. E quando ele diz, pegue este livro e coma este livro, ele está dizendo, agora entre em intimidade com este livro. Entre em intimidade com este livro. Esse livro precisa entrar dentro de você. Esse livro precisa estar dentro de você. Né? As palavras de Deus, elas têm que estar no nosso coração. Como Jesus disse, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, como é importante a palavra estar em nós. Então, em primeiro lugar, o contato com a palavra. Em segundo lugar, a intimidade com a palavra. E aí nós teremos algumas reações, algumas experiências com a palavra. Algum resultado. Primeira coisa, quando você entra em intimidade com a palavra de Deus, de fato, ela traz a doçura do mel. Ela é confortante. Para o pecador que sabe que está indo para o inferno, que está em desespero, a alma sem paz. A alma sem paz. Ela encontra paz na palavra de Deus. Ela encontra paz na pessoa de Cristo. E outro, este livro, ele traz no seu âmago, ele traz a pessoa de Cristo. A principal revelação da Bíblia é Jesus. Por isso ele vai ser doce na nossa vida. Eu sei o que a palavra de Deus fez na minha vida. Antes de eu me converter, no processo de conversão, lendo o Evangelho de João. Eu lia muito o capítulo 13 ao 17. O efeito que aquilo fez em mim. Então a palavra foi doce. Mas quando a palavra vai aprofundando na nossa vida, porque quando está na boca, é doçura. Mas na medida em que você vai ganhando experiência com a palavra, vai vivendo, e ela vai entrando mais profundamente em você, você pode sentir também o amargo da palavra. E aí nós temos que esperar, na nossa vida, sermos provados. Jesus nunca prometeu vida boa para ninguém, como muitos pregadores prometem hoje. Aceita Jesus e fique rico. Aceita Jesus e case com a mulher dos seus sonhos. Aceita Jesus e o teu namorado, o teu marido vai voltar imediatamente. Aceita Jesus e você terá o carro dos seus sonhos. Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. Isso nada tem a ver com a verdade da palavra de Deus. Às vezes é o contrário. A pessoa que decide a seguir a Cristo
pode pagar um preço alto. Estevão pagou. Estevão pagou com a própria vida. Nós fomos chamados para sofrer com Cristo, para participarmos dos seus sofrimentos. Caminhar com Deus, viver com Deus implica em sofrer, porque Deus é um Deus de sofrimento. Então, Ele não prometeu boa vida para ninguém. Venha Cristo, seus problemas vão acabar, você vai acertar numa mega sena acumulada sozinho. Não tem essa promessa de Deus na Bíblia. Pelo contrário, é perigoso você passar por várias provações. Isso pode ser amargo. Então, a Bíblia, nós não podemos fazer o uso seletivo da Bíblia. Eu vou pegar na Bíblia só o que me interessa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Maravilha. Isso é maravilhoso. Ou então, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Gostei desse também. Isso é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui eu acredito. E comerás o melhor dessa terra. Olha que promessa maravilhosa. Mas a Bíblia não é feita só disso. Quando chega aquela parte que sai dos próprios lábios de Jesus, no mundo tereis aflições. Está amarrado. Não quero saber disso não. Aí eles começam a fazer o uso seletivo das Escrituras. Por que os adeptos da teologia da prosperidade gostam de ficar no Antigo Testamento? É lá que eles gostam de ficar. Eles dificilmente vêm para o Novo Testamento. Porque o pacto que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, a antiga aliança, ela incluía muita prosperidade. Pega Deuteronômio 28. Você vai ver. Bendito serás no campo, bendito na cidade, bendito a tua amassadeira, bendito o teu gado, bendito isso, aquilo. Essa era uma época pré-exílica. São os textos pré-exílicos e triunfalistas do Antigo Testamento. Então a turma vai buscar isso lá. Eu quero aquilo. Aquilo lá eu quero. As bênçãos de Israel. Para eles a Bíblia é aquilo. Mas a Bíblia não é só aquilo. Aí depois que a nação vai para o cativeiro, a conversa muda. Pega o livro de Lamentações de Jeremias. Ai de nós porque pecamos. Caiu a coroa da nossa... Não, isso aqui não quero não. Isso aqui não é comigo não. Isso aqui deve ser com outra pessoa, mas não comigo. Então nós não podemos fazer o uso seletivo das Escrituras. Tem coisas na Bíblia que me confrontam. Tem coisas na Bíblia que me deixam desconfortável. Por exemplo, eu não posso viver uma vida de mentira e ter paz com Deus. Ser um picareta, eu estou aqui. Não. Só existe uma forma de você ter paz com Deus, de eu ter paz com Deus. É se a gente viver uma vida que agrada a Deus, não tem outro jeito. E isso igreja nenhuma vai te dar. Nem aqui a Igreja Cristã da Trindade, nem a Batista, nem a Metodista. Isso só Deus pode te dar. É o seu caminhar com Deus. Que pastor nenhum vai controlar. Ninguém, nem a tua mulher. É você e Deus, se você quiser. Então é desse jeito. Tem coisas na Bíblia que me confrontam. Que eu tenho que amar minha esposa, como Cristo amou a igreja. Que eu tenho que honrá-la. Que eu não posso vingar. Eu não posso vingar. Se eu tenho desejo de que alguém se dê mal na vida, já acabou. Já era. Como é que eu vou ter intimidade com Deus desejando o mal de alguém? Não existe isso. Então essas coisas nos incomodam. Mas é isso que forma o nosso caráter. É isso que forma. Eu sei de religiões por aí em que a ética é qualquer uma. Então você vai para o grupo, vai para o trabalho, vai lá para o ritual, e que o outro se dê mal para eu me dar bem. Que o outro venha perder para eu ganhar. Não, o cristão não faz, é o contrário. Preferir honra o próximo. E assim por diante. Então, tem muita coisa na Bíblia que nos confronta. Outra coisa, a palavra de Deus ela é doce para nós, porque ela tem promessas maravilhosas. E as promessas de Deus vão se cumprir. Da vida eterna, de viver com Ele para sempre, dele nunca nos deixar. Você nunca será abandonado por Deus em momento algum. Nem que você não tenha dinheiro, nem que você não tenha saúde, nem que você esteja velho no fundo do pito, como se diz, do cachimbo.
nem que você seja cinzas, Deus nunca vai te abandonar. Isso é doce. Agora, a palavra de Deus é amarga para aqueles que vivem numa expectativa horrível de juízo. Ela é muito amarga para aqueles que são reservados para coisas ruins lá na frente, para aqueles que se rebelam contra Deus. Então nós vemos isso aí, por que nós temos aqui diante de nós essa verdade colocada aqui no capítulo 10. Um momento ela é doce, mas no outro momento ela é amarga. Outra coisa, e com isso eu quero fechar. João não pode profetizar. João não pode fazer nada pelas nações, enquanto ele não pegar, não comer e não sentir o sabor do livro. Isso significa que o pregador e o pastor têm que ter intimidade com a palavra de Deus. Não faz sentido homens e mulheres falarem de Cristo e não conhecer a Cristo. Não faz sentido homens e mulheres falarem do Evangelho e não são obedientes ao Evangelho. Não faz sentido. Primeiro pregar com a nossa vida. Acho que foi Agostinho quem disse isso. Pregue o Evangelho. E se possível, se for preciso, use palavras. Mas pregue com a sua vida. Isso é o mais importante. Né? Então, que você e eu vivamos isso. Vamos ter contato com o livro, intimidade com o livro, e vamos internalizar o livro. Vamos comer este livro. É o mais importante para nós. Isso mentalmente, no coração, na compreensão, no nosso raciocínio, que a Bíblia domine a nossa vida. Nossa ética tem que ser pela Bíblia. Eu fico muito incomodado quando às vezes, isso é muito raro acontecer, mas de vez em quando acontece. Eu ouço um programa de TV onde estão discutindo temas ligados à ética cristã. Uma hora estão discutindo sobre aborto. Outra hora estão discutindo sobre criação de filhos. Outra hora estão discutindo sobre casamento gay. Outra hora estão discutindo questões éticas. E é muito complicado para mim ficar ouvindo opiniões de pessoas que nada têm a ver com a palavra de Deus. E as opiniões são delas, produto da maldade dos seus corações, dos seus pensamentos entenebrecidos, das trevas em que elas vivem, lamentavelmente. E o pior é que tem todo um auditório batendo palmo o tempo todo. E é claro que aquele auditório que está ali é muito pequeno. Imagine nos milhares e milhares de pessoas que estão ouvindo aquilo, estão dizendo amém para aquilo. Tem nada a ver. Então, a nossa caminhada não vem de lá. Ela vem da palavra de Deus, ela vem do Espírito de Deus. É assim que nós devemos seguir. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe, nos ajude.